Bom dia, sexto ano, tudo bem? Vamos fazer a correção aqui de algumas atividades do nosso livro de Gênero, Leitura e Análise. Vamos começar com a leitura do texto que foram as grandes navegações. O que foram as grandes navegações? A expressão grandes navegações é usada para se referir às várias expedições marítimas organizadas nos séculos XV e XVI, principalmente por Portugal e Espanha. Elas ajudaram a marcar a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Resultaram na descoberta de um novo continente a ser explorado pelos europeus, a América, e num grande impulso para o aumento do comércio da Europa com a Ásia e a África. O início dessa corrida maluca pelos mares foi incentivado pela tomada da cidade de Constantinopla pelos turcos em 1453. Por ali passava a maior parte do comércio europeu com o Oriente. Quando a cidade caiu sob controle muçulmano, foi necessário encontrar novos caminhos para comerciar com a Ásia, diz o historiador Josh Graham, no Museu dos Navegantes de Newport News, nos Estados Unidos. Além dessa questão econômica, outras razões impulsionaram as grandes navegações. Uma delas foi o espírito da Renascença, o movimento artístico e científico que teve início no século XV e que passou a questionar o pensamento tradicional da Idade Média, as visões sobre os limites geográficos do planeta, além de incentivar a busca por novos aprendizados. Devido à Renascença, os carpinteiros e estaleiros haviam se tornado mais habilitados a construir navios mais resistentes, diz Graham. Ainda havia os motivos religiosos, a ideia de espalhar o cristianismo pelo mundo, e políticos. A conquista de novos territórios era uma forma de expandir impérios. Só mesmo com tantos incentivos assim é possível entender como os navegantes da época se lançavam em perigosas jornadas marítimas. Até então, o conhecimento geográfico era limitado e circulavam muitas lendas sobre monstros marinhos e oceanos que se abriam para engolir navios. As tecnologias navais eram primitivas e doenças dizimavam as tripulações, vítimas das precárias condições de vida a bordo dos navios. Então nós vimos aí nesse texto, o que são essas grandes navegações. Temos aí diversos fatos históricos, exposição aqui de fatos históricos. E agora vamos para a correção das nossas atividades. Vamos lá, quais foram as principais consequências das grandes navegações segundo o nosso texto? O texto vai dizer que as grandes navegações foram muito importantes, foram um marco ali. Primeiramente, observe aqui, deixa eu pegar o meu marca-texto, marca ali a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, então marca a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. A descoberta de um novo continente, qual? O nosso, o continente americano, que passou a ser explorado pelos europeus, Nós fomos explorados pelos europeus, o Brasil foi, Nós sabemos que os portugueses vieram para cá. E o grande impulso para o aumento do comércio da Europa com a Ásia e a África, depois que os muçulmanos chegaram lá. Então houve essa necessidade aí, Então houve esse impulso para o comércio, aumento do comércio da Europa com a Ásia e a África. Vamos lá. 2. Em algumas passagens do texto, o autor utiliza-se do discurso direto a fim de comprovar uma ideia. Pessoal, o que é o discurso direto e o que é o discurso indireto? Discurso direto é aquele em que eu pego exatamente o que o outro disse e coloco no meu texto. Eu faço isso por meio de travessão, quando tem diálogo, Nós temos um texto narrativo, geralmente é o travessão. Ou eu
coloco aspas, né, para indicar ali a citação, porque aquela pessoa disse exatamente aquilo. Eu utilizo ali, faço uso do discurso direto. Agora, o discurso indireto é quando eu mesclo, né, o que a pessoa falou com a minha fala, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Chapeuzinho chegou lá na casa da vovó, né, e disse, bateu na porta e disse: vovó, posso entrar? Observe, se eu estivesse escrevendo, eu usaria travessão ou aspas e colocaria exatamente isso: vovó, posso entrar? Porque foi o que ela disse, discurso direto. Agora, se eu quisesse fazer uso aí do discurso indireto, eu contaria ali o que ela falou, mas no meio da minha narrativa. Ó, Chapeuzinho Vermelho chegou na casa da vovó e perguntou se podia entrar. Observe, eu que contei o que ela falou. Então, isso é discurso indireto. Então, ali, nós temos que identificar ali o discurso direto que o autor utilizou no texto, né? Transcreva os trechos em que isso ocorre e diga que ideias ele sustenta. Olha, eu já dei uma dica interessante aí, ó, que precisa da utilização de aspas ou travessão. Ali no texto nós não temos travessão, então serão as aspas. Olha que tem, ó, aqui, ó, diz o historiador, ó, ele está trazendo aqui realmente o que ele disse, ó. Essas duas aqui nós podemos utilizar, tá? E foram os trechos colocados aqui, ó. Primeiro, por ali passava a maior parte do comércio europeu com o Oriente, quando a cidade caiu sob controle muçulmano. Foi necessário encontrar novos caminhos para comerciar com a Ásia, diz o historiador Josh Graham, no Museu dos Navegantes em Newport News, nos Estados Unidos. A ideia de aumento do comércio entre a Europa e os continentes asiáticos e africanos a partir da tomada de Constantinopla. Segundo, devido à renascença, os carpinteiros e estaleiros haviam se tornado mais habilitados a construir navios mais resistentes. Diz novamente aqui o Graham, né? Graham, não sei como que pronuncia. O espírito da renascença incentiva novos aprendizados. Então, isso é discurso direto. Ele pegou exatamente o que esse rapaz disse, Josh Graham, e colocou ali, indicando com as aspas que aquilo não era ele que estava falando, e sim aquele rapaz, aquele homem lá, tá bom? 3. Qual a classe gramatical de palavras destacada no trecho a seguir? A que ela se refere? Essa daqui eu daria um desconto para vocês, porque nós ainda não trabalhamos. Nós vamos começar a trabalhar aí os pronomes, né, na atividade do capítulo 7, né, o primeiro texto lá que nós lemos. Nós já vimos lá sobre os pronomes demonstrativos. Aqui nós temos um pronome pessoal. Elas é um pronome pessoal. Mas quando isso acontecer, quando você olhar a palavra e não souber o que ela significa, né, qual classe de palavras é, você pode pesquisar no dicionário, tá bom? Que aí você consegue responder mesmo sem ainda ter tido essa aula, tá bom? Mas vamos lá. Elas ajudaram a marcar a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Elas é um pronome pessoal. Nós temos alguns pronomes pessoais, são eles: eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Elas é um pronome pessoal e os pronomes são utilizados aí para fazer referência, né? Eles estão em função do nome. Olha o nome da classe de palavras, pronome. Então, ele faz referência aí a outro termo que já está no texto e também permite ali que não haja repetição, certo? Então, ela faz referência, né, se refere ali ao termo grandes navegações. Foram as grandes navegações que ajudaram a marcar a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Tá bom? Então, pronome pessoal e refere-se a grandes navegações. Quarta questão, marque a alternativa em que o termo destacado é um pronome demonstrativo. Essa também eu daria um desconto para vocês, porque nós ainda não vimos o que é o pronome demonstrativo, né? Nós falamos rapidamente ali na aula de
de correção ali do primeiro texto do capítulo 7. Mas vamos lá, pronome demonstrativo é aquele que tem essa função, né? Está em função do nome. E ele vem demonstrar, né, algo que está ali também, né, fazer referência a um termo ali do texto, né. Olha, só mesmo com tantos incentivos assim é possível entender como os navegantes da época se lançavam em perigosas jornadas marítimas. Pessoal, observe, marítimas, eu não sei o que é pronome, mas a partir do que eu sei de substantivo, adjetivo, eu consigo identificar que essa palavra é um adjetivo, porque está caracterizando jornadas, perigosas jornadas, mas não são quaisquer jornadas, são jornadas marítimas, tá bom? Então aqui é um adjetivo, se adjetivo não é pronome. B, além dessa questão econômica, outras razões impulsionaram as grandes navegações. Dessa questão econômica, observe a função dessa palavra, demonstrar. Observe, dessa questão econômica, faz referência aqui à questão econômica, esses nomes aqui. É um pronome demonstrativo? É, tá bom? Quando não é, quando a cidade caiu sob controle muçulmano, aqui nós temos uma conjunção, que também nós ainda não vimos. Delas é a junção de um pronome com um pronome pessoal com a preposição. Então não, é a letra B, tá bom? Peguem aí isso, depois quando nós vermos lá os conceitos, né, entendermos o que é um pronome, nós podemos retomar aí nessas questões e entender melhor, tá bom? Mas vocês podem marcar aí o gabarito. E é isso, nós terminamos aqui a correção das atividades de gênero, leitura e análise. Até a próxima aula, faça a correção, envie suas atividades, estude, não deixe acumular, tá bom? As atividades e nem a teoria. Se tiver dúvida, participe do plantão. É isso, até a próxima aula.